Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional depois do apito final e depois da eliminação do Campeonato Gaúcho. Eu já fiz um vídeo aqui falando anteriormente sobre, olha, o porquê que o Inter caiu, quais jogadores que estão mal, quais erros que o Mano Menezes cometeu na minha visão, o que aconteceu. Mas aqui eu quero comentar um lado que é fora do campo, mas que tem tudo a ver, que acaba impactando dentro do campo, que é o mental, que é o psicológico. A falta de capacidade, de inteligência dos jogadores do Inter no momento decisivo, de pressão, a falta de até caráter de alguns que acabaram se revelando jogadores com pouquíssima, vamos dizer assim, hombridade diante de uma situação adversa. E esse mental, esse lado psicológico que é frágil do elenco do Inter, para não todos, evidentemente, tem 40 jogadores, mas 5, 6, 7, olha, eu acho que uns 10 provaram que são fracos psicologicamente e a gente precisa refletir e pensar e colocar os pontos aqui claramente sobre o que aconteceu depois do apito final. Gente, nós vimos cenas que é meio batido dizer, mas lamentáveis depois do Inter ser eliminado do Campeonato Gaúcho. Isso pode parecer bobagem para você, mas não é. Impacta diretamente na possibilidade de conquistar um título futuro. O Inter perde um gauchão, que, gente, não é nada mais do que uma preparação para a temporada. O gauchão, perder o gauchão não é o problema. O problema é olhar para a campanha e dizer assim, olha só, contra times do interior, o Internacional tem poucas vitórias, tem algumas derrotas, tem atuações que são ruins e que o Lédio Carmona, que era o comentarista da TV, chegou a dizer, olha, contra o Caxias finalmente, o Inter está fazendo a melhor atuação da temporada. Pô, mas precisou esperar até agora, numa semifinal de gauchão, para jogar minimamente bem, minimamente decente. Só que isso é afetado pelo comportamento que a gente viu depois da partida. Acaba o jogo, gente, e o Wesley Pombo, que é um atacante criado na base do Grêmio, e portanto tem a rivalidade na veia, pega e diz para 40 mil pessoas que estavam no Beira-Rio, coloca as mãos aqui. Gente, qual é o problema disso? Qual é a situação? Tá, ele fez uma provocação, mas cara, qual é a provocação absurda? Sabe o que aconteceu? O mercado, o cara que falhou no gol do Internacional, ao invés de ir direto pro vestiário, de se esconder ou de ir para a entrevista coletiva e dizer, gente, olha só, errei, admito, vou trabalhar mais para melhorar. Não, o mercado saiu atrás do cara para bater nele pelas costas. Aliás, foi um show de jogadores do Caxias apanhando pelas costas. Tinha um que estava rodando a camisa e olhando para a torcida do Caxias, que não tinha nada a ver com a história. Sabe o que ele fez? O Rodrigo Moledo veio e deu nas costas dele. Atitude covarde. Aliás, vários jogadores. O Alan Patrick, que até jogou uma partidaça, foi o único desses que eu citei que jogou uma partidaça, deu um mata-cobra na nuca do jogador. O Baralhas deu uma voadeira no outro jogador. O Antony, goleiro do Internacional, que nunca nem jogou, foi lá e deu uma voadeira no outro. O John, que chegou aqui fora de forma, gordinho, mal jogou, também foi dar voadora nos outros. Gente, mas peraí, nós temos um Internacional que perde legitimamente para o Caxias, que não foi melhor nos 180 minutos do que o Caxias, que não foi melhor nos 12, 13 jogos que tivemos nesse gauchão do que o Caxias, não merecia ir para a final, e ao final, ao invés dos caras recolherem a viola e botarem no saco, eles saem a bater nos jogadores do Caxias, porque um cara pegou e fez assim. Gente, isso é falta de controle emocional do Moledo, do Mercado, do Alan Patrick, do Baralhas, do John, do Antony. Cara, e tem mais jogadores, se a gente puxar aqui vai achar um ou outro que também acabou brigando. Foi ridículo o que nós vimos dos jogadores do Internacional fazendo. Mas vamos lá, esses jogadores precisam ser punidos e precisam a partir de agora ser julgados, evidentemente, julgamento justo no TJD, mas punidos exemplarmente conforme a lei, porque não tem justificativa para o que aconteceu. No final, a direção do Inter, através do presidente, foi lá dizer, tem que ver quem é que começou a história. Como que começou, velho? Todo mundo reclama que futebol tá chato. Todo mundo a todo momento reclama que futebol tá chato. Aí, a partir do momento que o cara faz assim, dizendo que não estava ouvindo o Beira-Rio, ou que a pressão não fez diferença, ou tirou uma onda. Os caras queriam bater. Detalhe, quando o D'Alessandro pegou caixão, ninguém falou nada. Quando o Sacha dançou a valsa, ninguém falou nada. E, cara, qual é a ofensividade que tem nisso? Ninguém vai brigar por conta de uma situação dessa, na boa. Ninguém vai brigar por conta disso. Sabe por que vai brigar? Porque quando os jogadores do Inter começam a pancadaria, vários torcedores invadiram. E aí é um problema pros caras que cumprem da federação a lei, porque não foi um ou dois, tá? Foram vários.
Tem um que é mais protagonista, a gente tem que falar aqui, mas foram vários caras que invadiram. E isso precisa ser revisto pelo menos a segurança do Beira-Rio. Segundo, cara, eu não concordo, eu acho que tem que punir o CPF, mas se invadir o campo e a lei é punir todo mundo, o Inter tem que jogar com portões fechados ou o Inter tem que jogar em outra sede. E isso tem que acontecer no próximo gauchão. Não dá mais para passar pano. A gente já viu, cara, olha só, o Beira-Rio nos últimos 2 anos teve Vidiaçante com a pedrada. Ah, mas não era no entorno. Bom, não foi um gremista que tocou a pedrada no próprio ônibus do Grêmio. Foi um colorado. Então assim, tá na hora do Inter começar a rever seus erros e dizer, olha só, peraí, tá demais. Teve um celular na cara do Lucas Silva, teve uma pedrada na cara de um jogador do Grêmio e teve agora um jogador do Caxias que saiu com o nariz fraturado. E porque vários jogadores do Inter o bateram, e o Wesley Pombo saiu com o nariz fraturado, ele postou foto na rede social com o nariz fraturado, vários jogadores bateram e vários torcedores do Inter invadiram. O caso emblemático é um cidadão, que eu não vou chamar de pai, esse cara gerou uma criança, se é que ele é o pai da criança, mas pelo jeito é, né? Ele entra com uma criança de uns 3, 4 anos e invade o gramado e bate. Como pai, é um negócio inacreditável que tu tem que segurar as palavras. Eu segurei para gravar esse vídeo. É inacreditável. A única coisa que eu não sou daqueles caras que dizem assim, porque eu sei que vai ter um monte de cara mala que vai dizer agora assim, ó, ah, se fosse do Grêmio tava punido. Gente, o juizado pune de um lado e de outro. É só pegar que a torcida popular do Inter tá punida. E aí vai um elogio pro torcedor colorado em geral, tá? O torcedor do Inter geralmente não passa pano para isso. Os torcedores do Grêmio passam, a geral briga, ou arrasta briga, ou sei lá, jovem, qualquer uma torcida do Grêmio. Não tô dizendo que, né, os caras brigam, invadem gramado, batem no VAR, ou vão lá e brigam no jogo contra o Cruzeiro, aí são punidos. E o que acontece? Vez por outra vem um gremista dizer, é porque o cara é colorado, é gremista, é flamenguista e tal. Cara, os caras brigaram, eles estão punidos porque eles brigaram. E é assim, não existe perseguição, não existe uma indústria contra o Grêmio, não, existe um juizado contra o Grêmio, existe os caras que brigam e são punidos. Por justiça, a torcida do Inter, a briga, a popular tá punida, as torcidas organizadas do Inter estão punidas. Sabe por quê? Porque brigaram ou porque não cumpriram ordens que são dadas pelo juizado e vão ser punidos e tem que ser, se não cumprirem. E o torcedor colorado geralmente não passa pano. E agora eu peço, não dá para passar pano. Tem que punir esses torcedores. Se a pena for, interdito o Beira-Rio, interdita, doa o que tem que doer, pra gente começar a parar. Um cara com uma criança de 3, 4 anos no colo invadiu o gramado para bater num jogador do Caxias. Imagina se por um impulso o jogador do Caxias que tá apanhando de costas vira e dá um soco numa criança de 4 anos. A tragédia que não seria. Porque assim, a gente fica falando, uma hora vai acontecer uma tragédia. Um jogador levou uma pedrada, cara. Esquece que ele tava de azul. Um jogador levou uma pedrada e outro levou um telefone na cara. O que é mais tragédia que isso? Uma criança foi invadindo com uma criança no colo. Não dá, gente. Não dá mais. É meio óbvio dizer que não dá mais, mas assim, o Inter precisa ser punido. O Inter precisa ser punido. E é duro falar isso porque é meu trabalho. Eu não quero que o Inter não jogue no Beira-Rio. É interessante para mim que o Inter jogue no Beira-Rio. Dá mais audiência o jogo no Beira-Rio. Só que assim, a gente tem que olhar aqui e dizer, olha, alguma coisa tem que doer, porque não dá. Estão passando dos limites. E os jogadores do Inter, que são frágeis emocionalmente, eles são fracos dentro de campo, ou foram fracos dentro de campo e fracos fora de campo também, porque foram frágeis emocionalmente para entrar numa cilada de uma provocação normal do jogador do Caxias. Aí fazem essa besteira, o torcedor é inflamado, entra no campo, bate e o mínimo que se espera é que a direção ou o Mano Menezes tenha uma decência, a postura de dizer, olha só, tá errado, vamos assumir as consequências, vamos melhorar, vamos começar por aí os erros, mas eu duvido que isso aconteça. Olha, tá duro de entender o Internacional. Tá complicado. Um último parênteses aqui. Torcedor, não é caso de juizado, é caso de conselho tutelar. É o conselho tutelar quem tem que tirar as suas conclusões, cumprir a lei e ver o que vai fazer com o cara. Eu não sei se ele vai ser preso, alguém vai dizer que vai ser preso, eu não sei. Tem que ser pela lei. Vamos ver qual é a lei e o conselho tutelar que cuida de uma criança tem que, a partir de agora, cuidar o que vai ser feito com ela. É isso que a gente espera, é isso que precisa acontecer. Mas é meio óbvio dizer que não dá mais. Mas assim, o que mais me surpreende é a pouca capacidade mental que os jogadores do Internacional estão demonstrando ter. É tenso. Para quem tem um ano que está só em março, é muito tenso.